Aula 6. Conteúdos: População brasileira, Homem e Meio Ambiente. Habilidades: capacidade de avaliar, localizar, descrever, relacionar, analisar, explicar e generalizar a partir de textos, mapas, gráficos, quadros, tabelas e fotografias sobre conteúdos atuais e geográficos. Compreender as características da demografia brasileira e os elementos que compõem o estudo demográfico. Identificar os fatores de crescimento da população brasileira. Destacar as causas da diminuição do ritmo de crescimento da população. Interpretar as pirâmides gênero, etária e número. Diferenciar os conceitos de população ativa e inativa. Compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. Entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. Analisar o processo de desmatamento e os impactos ambientais na Amazônia, mapeando os focos de desmatamento no Amazonas. Identificar criticamente os problemas ambientais causados pela destruição da camada de ozônio, demonstrando quais os principais causadores dessa destruição. Bom dia, Amazonas! É com grande satisfação que mais uma edição do Amazonas no Enem Sem Fronteiras 2016 está ao ar. E hoje com duas grandes feras da geografia. O professor Rubenilton, que vai falar sobre populações, e o professor Josildo Oliveira, que vai falar sobre o homem e o meio ambiente. E como cada dia mais nós estamos trabalhando em prol dessa grande ação do governo do Estado, em nome do nosso secretário Rocieli, o nosso projeto cada vez alavanca. E hoje a professora Lenice Salermo está trazendo duas intérpretes para a nossa abrangência ser cada vez maior. E além do mais, hoje nós temos a nossa primeira transmissão ao vivo para o YouTube, quer dizer, o Amazonas está sem fronteiras hoje em todo o mundo. A professora Lenice vai dar algumas palavrinhas falando a respeito desse nosso grandioso trabalho que nós estamos trabalhando com essa grande ação do governo do Estado, cada vez mais ganhando mais espaço e trazendo agora a inclusão daquelas pessoas que perguntavam: e eu não posso assistir esse aulão? Pode. A professora Lenice Salermo, ela vai falar um pouquinho. Bom dia a todos, meu bom dia a todos os municípios, né? E é assim, com imenso prazer que estamos participando, né, desse aulão, tá? Então já pedimos aos coordenadores que já avisem os nossos alunos surdos, né, que antes não podiam estar assistindo porque não tinha essa conexão, e agora nós já temos intérpretes, tá? Venham assistir o aulão, todo sábado estaremos presentes sempre. Um beijo e um bom dia para vocês. E vamos à nossa grande aula de hoje. Bom dia, galera do estado do Amazonas. Estamos iniciando mais um aulão de geografia e é claro, pessoal, um dos assuntos mais discutidos pelos círculos acadêmicos, pelos jornais, é, portanto, população brasileira. Lembrando que nos últimos concursos, nos últimos vestibulares e, é claro, na prova do Enem, tem caído questões relacionadas a este tema, que é, portanto, sobre a população brasileira. Galera, inicialmente, nós temos que entender a respeito sobre o censo demográfico. É claro, trata-se, portanto, de uma pesquisa que colhe informações sobre a população de um determinado país durante um ano. No caso do Brasil, nós temos, portanto, um instituto responsável para trabalhar com essas amostragens, que é, portanto, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. E é claro, pessoal, ele é responsável para analisar os processos que vão aumentar e, no caso, diminuir o número de habitantes de uma cidade, de um estado, região e assim por diante. Vamos dar continuidade ao nosso tema, no caso referente à população brasileira. Nós podemos trabalhar da seguinte forma: a transição demográfica.
A transição demográfica trata-se, portanto, no caso, nós podemos aqui ressaltar, o aumento do número das taxas de natalidade e mortalidade. Como assim, professor? Quero entender melhor. Vamos trabalhar no caso do Brasil. A partir de 1940, as taxas de mortalidade no nosso país começou a reduzir. Por quê? Ora, começaram a ocorrer diversas campanhas ligadas à prevenção da saúde. Mas, é claro, pessoal, isso aconteceu de uma forma gradual, lenta, até atingir os níveis que nós temos hoje. A respeito sobre as taxas de mortalidade, começaram a reduzir. Isso vai ser possível a partir de 1 ou 2 décadas depois que a gente vai analisar todo esse contexto, esse processo. E aí, pessoal, nós vamos verificar, no caso, alguns conceitos que são cruciais. Primeiro, nós temos aqui, ó, taxa de nascimento. O que é a taxa de nascimento? É, portanto, o número de nascimentos durante o ano. Lembrando, professor, que nós vamos ter agora um outro processo, que é, portanto, a taxa de mortalidade, que vai ser o número de óbitos. Então, isso aí vai influenciar em quê? No aumento do número de habitantes e, portanto, nós vamos verificar também se vai diminuir a população em determinado país. Continuando, existem também outros conceitos, lembrando que no Brasil eles não são tão significantes, que é a respeito sobre a imigração e emigração. Imigração vai ser o que, professor? Vai ser, no caso, a entrada de pessoas em um determinado país. Exemplo, quando os italianos chegaram para se fixar no território brasileiro. Então, aí nós estamos vendo o que, professor? A entrada de pessoas no país. Professor, e a imigração? Vai ser um conceito oposto. Então, significa dizer que nós teremos o quê? Nós teremos a saída da população para determinados países. Exemplo, nasci no Brasil, beleza, e agora eu decido muito bem morar em outro país devido às oportunidades. Então, eu estou deixando o meu país. Então, significa dizer que nós estamos trabalhando com o quê? Com a imigração. Professor, agora tem mais um detalhe, estou vendo o conceito aí embaixo, que é a respeito sobre crescimento vegetativo. Estou notando aí, ó, a seta que está indicando os nascimentos e a seta que está indicando os óbitos. Então, significa dizer, professor, que o crescimento vegetativo ou natural vai ser a diferença entre o número de nascimentos e o número de óbitos. Pessoal, como vocês estão notando, esses conceitos, eles são determinantes. Por quê? Quando você encarar a prova do Enem, ele não vai lá estar perguntando o que é crescimento vegetativo, o que é taxa de natalidade, o que é, no caso, a taxa de mortalidade. Então, galera, o que nós vamos notar? Nós temos que ter o domínio desses conceitos para poder, no caso, interpretar e conseguir solucionar o nosso problema. Agora, nós vamos visualizar um mapa que mostra, professor, a transição demográfica e, acima de tudo, professor, a distribuição da população pelo território nacional. Tá? Continuando aí, pessoal. Vamos analisar o mapa. Tá? Vejam bem. Observem, nós temos aqui o mapa demográfico. Neste mapa, nós temos a distribuição da população brasileira. Vocês estão notando que a população brasileira ela está concentrada na faixa litorânea. Isso devido ao que, professor? Primeiro, as atividades econômicas que nós temos, como no caso a economia canavieira, tá? Em seguida, nós tivemos também a mineração. Então, a gente pode visualizar, de uma certa forma, essa concentração. Depois, professor, nós vamos analisar o surgimento de cidades. Essas cidades, na sua maioria, estão localizadas também na faixa litorânea. E eu não posso esquecer da concentração industrial que está presente na região sudeste. Professor, estou vendo alguns vazios demográficos. Esses vazios demográficos, vocês podem ver, principalmente na região, como vocês podem ver aqui os vazios demográficos, tá?
nós vamos identificar principalmente aqui na região amazônica, tá? E na região centro-oeste. Então, a distribuição de habitantes por quilômetro quadrado, muitas das vezes, é inferior a 1. Tá? Vamos continuar a nossa aula, tá? A respeito aí sobre, no caso, os temas propostos. Professor, há pouco o senhor falou a respeito sobre transição demográfica. Ainda não compreendi muito bem. Transição demográfica vai ser, portanto, tá, a diminuição das taxas de natalidade de um determinado país e, em seguida, nós vamos ver também a diminuição das taxas de mortalidade de um determinado país. Professor, quero entender o seguinte, a respeito sobre os países desenvolvidos. Nós vamos notar que os países desenvolvidos, eles já atingiram a sua transição demográfica no século XIX. Exemplo, a Itália, França, Alemanha, enfim. Já no caso dos países subdesenvolvidos, nós temos uma certa diferença em torno de estágios. Nós temos um grupo que está atingindo essa transição demográfica a partir da década de 70. Exemplo, nós temos o nosso país, o Brasil, a Argentina, o Uruguai, Chile, e nós temos um outro grupo de países que estão, de uma certa forma, tendo uma transição demográfica também gradual, lenta, mas com baixas taxas de natalidade, tá? E, é claro, baixas taxas de natalidade. Professor, eu vou analisar o próximo tema, que é a respeito sobre a evolução da população brasileira a partir do gráfico. Vejamos bem, tá? No caso, a população brasileira no século XIX, ela era bem pequena em termos de quantidade. E o que aconteceu, professor? Nós tivemos uma evolução. Essa evolução, para nós analisarmos, é que esta população, como vocês podem ver aqui no gráfico ao lado, teve uma evolução graças a um efeito pós-Segunda Guerra Mundial, que foi, portanto, chamado de Baby Boom. Tá? Então, de uma certa forma, nós vamos analisar esse crescimento populacional. Lembrando que a partir de 2010, tá, a população do nosso país atingiu este patamar de 190 milhões de habitantes. Então, nós tivemos um crescimento bem significativo no número de pessoas. Podemos continuar, nós vamos ver esses motivos que levaram a população do Brasil a ter, no caso, uma redução diretamente associada às taxas de natalidade. Professor, quais são os motivos que levaram a população a ter uma redução nas taxas de natalidade? Primeiro, nós vamos ter, de uma certa forma, a disseminação de sulfas, antibióticos, inseticidas, que vai associar nos valores ligados à agricultura. Nós vamos também, professor, perceber que tudo isso está vinculado à melhoria das condições sanitárias. Então, nós tivemos alguns avanços significativos. É claro que ainda não chegou no patamar dos países desenvolvidos, mas a gente já vê alguns avanços bem significativos. Professor, a respeito sobre as taxas de mortalidade no território brasileiro, por que reduziu? Não é muito diferente, mas a gente vai analisar um fator que foi crucial, que foi a transferência da população do campo para as cidades, que é denominado de êxodo rural. O custo de vida nas cidades é muito mais caro, então a gente não vai ter mais aquelas famílias numerosas, tá? Então a gente vai ver já uma mudança bem estrutural nesse quadro. Vamos continuar a respeito aí sobre o balanço. Professor, estou vendo aí, no caso, uma espécie de gráfico, nele mostra os dois grupos,
países desenvolvidos, países subdesenvolvidos. Aí eu vou analisar o seguinte, a respeito sobre as taxas de natalidade. No caso dos países desenvolvidos, nós podemos ver que a taxa de natalidade é, portanto, considerada baixa. Em alguns casos, o crescimento vegetativo é inferior a 0. Já nos países subdesenvolvidos, posso citar algumas nações do continente africano, como o Congo, apresenta uma taxa de natalidade elevada. Professor, aí também eu estou visualizando uma situação a respeito sobre o índice de mortalidade nos determinados países. No grupo dos países desenvolvidos, vai ser, portanto, considerado baixo. E, já no caso dos países subdesenvolvidos, nós vamos ter uma taxa bem elevada. Professor, a expectativa de vida nos países desenvolvidos é considerada... A expectativa de vida nos países desenvolvidos é considerada elevada, enquanto que nos países subdesenvolvidos é, portanto, baixa. Então, a gente vê essas diferenciações. Por quê? Vamos citar o caso da Suécia. A expectativa de vida naquele país é em torno de 82 anos, enquanto que no Brasil, que é um país subdesenvolvido, é de 73. Então, a gente está vendo já algumas diferenças bem significativas. Podemos passar aqui a próxima cartela. Vamos trabalhar agora com a estrutura da população. Professor, a estrutura da população ela deve ser analisada conforme a distribuição de gênero, no caso sexo, homem e mulheres, número, que é a quantidade de pessoas, idade, que é a questão etária, e existem outros indicadores bem significativos, como renda per capita, educação, no caso, alguns temas ligados à saúde, e é claro, são números e, é claro, termos associados à qualidade, referente ao que, professor? Ao aspecto da organização social, ao aspecto do planejamento, e, é claro, eu não posso esquecer dos incentivos do governo e também, é claro, de incentivos privados para conter, digamos, o número de habitantes de determinado país. A gente vai ver o próxima cartela, que fala a respeito sobre os gráficos referentes à mudança em que o nosso país está, portanto, passando. Então vamos ver o próximo gráfico, que mostra justamente, no caso, essas situações bem significativas. Vocês estão vendo aí, no caso, o Brasil, tá? O Brasil representado numa pirâmide, número de pessoas, e aí, basicamente, nós vamos ver as décadas. Nós temos aqui, professor, em 1980, uma situação bem diferente de 2010. Por quê? Primeiro, vamos analisar aqui a pirâmide. Nós temos essa região, professor, que é a base. A base, vocês estão notando que compreende esse grupo entre 0 até 19 anos, que é chamado de jovens. Então, significa dizer, professor, que em 1980, as taxas de natalidade no Brasil eram elevadas. E aí vocês estão notando que a pirâmide, professor, ela tem algumas mudanças. Olha só o topo. O topo da pirâmide é, portanto, bem estreito. Significa dizer que a expectativa de vida no Brasil em 1980 não era elevada. E o número de adultos ainda não eram predominante. A partir dos anos 2000, a gente já vê uma mudança bem significativa. Vocês estão notando, professor, que a base da pirâmide está ficando o quê? Estreita. Significa dizer que diminuiu as taxas de fecundidade. Professor, o que é a taxa de fecundidade? É o número de filhos por mulher. E a gente já vê de uma forma bem significativa uma mudança, que é o meio da pirâmide. Significa dizer, professor, que está aumentando o número de adultos. E é claro, o número de idosos também está aumentando. Por quê, professor? Porque a expectativa de vida do brasileiro melhorou. A partir dos anos 2000, nós já temos o quê, professor? Uma mudança totalmente estrutural. Agora, a maior parte da população não vai ser, portanto, como em 1980, que eram jovens. Passam a ser, nesse caso, os adultos. E a expectativa de vida do brasileiro
aumentou de uma forma bem significativa. Detalhe importante, professor, eu estou vendo que essa pirâmide não trabalha apenas com a idade, mas também trabalha com o gênero. Então nós vamos notar, professor, que nascem no Brasil mais homens, mas não significa dizer que os homens são a maioria da população. Por quê, professor? Eu quero saber os motivos. Primeiro, vamos analisar quem se envolve mais em crimes. Vamos analisar, professor, quem é que sofre com os acidentes de trânsito. Professor, quem serve às Forças Armadas. Então você está analisando que os homens, eles tendem a morrer mais cedo do que as mulheres. Detalhe, as mulheres elas procuram também se cuidar, tá? É diferente do caso dos homens. Os homens só procuram hospital quando está prestes a morrer. Já a mulher não. A mulher, a partir do momento que ela entra no ciclo menstrual, ela já começa a frequentar, no caso, os ambulatórios, os hospitais, enfim. Então a mulher tem muito mais cuidado do corpo do que o homem. Professor, vou analisar agora um próximo momento importante que é a respeito sobre a população economicamente ativa. Nós estamos notando que o mercado de trabalho ele é crucial para determinar a renda per capita. Então, professor, eu quero saber quem é ativo e quem é inativo. No caso, ativo, professor, é justamente o cidadão que no final do mês ele recebe o salário em carteira. Então ele está contribuindo para a Previdência Social. Professor, tem os profissionais liberais, como os advogados, médicos, professores, tá? Nesse caso, eles também estão inseridos nesse grupo. Professor, quem é inativo? Ora, o estudante, porque ele não tem uma renda, certo? Nós vamos analisar também quem? As senhoras que trabalham em casa. Nós temos, no caso, como inativos, os ambulantes. Mas, professor, o ambulante ele não recebe uma remuneração? Só que tem um detalhe, importante. A gente vai analisar que ele está ocupado, tá? Então tem um grupo aí de pessoas que estão ocupados e, portanto, desocupados. Quem é ocupado? É aquele que tem uma renda, mas ele não consegue, de uma certa forma, fazer a sua declaração exata, sistemática. Já no caso, o desocupado é aquele que não trabalha, não faz nada, fica em casa. Então a gente já vê uma certa diferença. A partir de agora, a gente vai analisar um vídeo importantíssimo, porque fala a respeito sobre as mudanças em torno de quê, professor? Do trabalho. A gente nota que a mulher está tendo um despontar bem significativo. Em alguns casos, elas são as responsáveis pela renda familiar. Vamos ver o vídeo, vai aumentar o leque de conhecimento de todos vocês. Maioria na população brasileira, as mulheres vêm somando realizações ao longo dos anos. Resultado que aparece no levantamento do IBGE, na última pesquisa nacional por amostra de domicílios. Elas estudam mais do que os homens e vêm conquistando também cada vez mais espaço no mercado de trabalho, inclusive em profissões inusitadas. Nós recebemos frequentemente os dados do IBGE. No último dado que nós recebemos, nós constatamos que o número de mulheres chefes de família cresceu mais do que 4 vezes nos últimos 10 anos. Ao mesmo tempo, outros dados também nos chamaram a atenção, como as mulheres que estão ocupando mais outros setores, né, estão aumentando seu nível de ocupação, tanto no mercado de trabalho quanto em outros setores da sociedade. Então nós fomos atrás dessas mulheres que estão ocupando profissões que eram majoritariamente masculinas, e também entrevistamos mulheres hoje que são chefes de família, né? Falamos com especialistas que fizeram uma avaliação a respeito dessa mudança de comportamento, e eles abordaram principalmente a autonomia e independência da mulher nos últimos anos. Trabalhadoras e com estudo. Dados do IBGE
revelam que o índice de ocupação das mulheres subiu 24% nos últimos 10 anos, chegando a 43,9%. A grande maioria, 78,2%, com curso superior completo. Na média geral, elas têm 7,3 anos de estudo, contra 7,1 deles. Já na faixa dos 20 aos 24 anos, elas somam 10,2 anos de estudo. Aumentou também o número de residências brasileiras que têm a mulher como chefe de família. De acordo com o IBGE, em 1996, eram 20,81%, 37,4% em 2011. Nesse universo estão principalmente as divorciadas e mães solteiras. Se antes as mulheres sequer tinham direito a voto, hoje elas ocupam cargos de chefia e até profissões dadas antes como masculinas. Por exemplo, tem mulher dirigindo ônibus e até pilotando avião. Mas tem locais que nem mesmo a maioria dos homens quer trabalhar, como por exemplo, num cemitério. Mas olha, também tem mulher por aqui. É o trabalho de construção, reboco, exumar, abrir a gaveta e fazer o sepultamento. Já deu para perceber, né? A Fernanda é coveira no cemitério Padre Anchieta, na zona leste de Londrina, há quase 2 anos. Além dela, só tem mais 2 mulheres nesse trabalho na cidade. Eles querem ver um homem, né? Eu acredito que vão achar uma mulher no lugar do coveiro. Em casa não houve problema, afinal é quase uma coisa de família. O sogro foi coveiro, o pai trabalhou na ACESF. Outros parentes fazem manutenção de túmulos. Mas dentro do cemitério, de vez em quando ainda tem que vencer o preconceito. Eu teve uma vez um caso de um irmão e veio, né, para fazer a exumação, para fazer um enterro. E eles não acreditando que eu era o coveiro, insistindo que queria o coveiro no cemitério. Eles não acreditando, ficaram até ver o término do serviço. E aí sim eles falaram assim, nós duvidamos que você era coveira mesmo. Beleza, galera. Antes de nós comentarmos a respeito sobre a isenção da mulher no mercado de trabalho, deixa eu só fazer uma correção a respeito sobre o grupo dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos que pareceu uma determinada imagem a vocês, tá? Cheguei a comentar falando a respeito sobre os países desenvolvidos, em torno da expectativa de vida, tá? A expectativa de vida dos países desenvolvidos é, portanto, elevada, alta, enquanto que nos países subdesenvolvidos é considerada baixa. Então, eu fiz até no caso um exemplo, o caso do Brasil, que tem uma expectativa de vida em torno de 73 anos, enquanto que, vou citar aqui um exemplo, o Japão tem uma expectativa de vida em torno de 82 anos. Então, você nota que no caso do Japão, a expectativa é superior à do Brasil, portanto, alta, enquanto que nos países subdesenvolvidos, a gente vai ver essa diferença. Beleza? Agora a gente vai fazer um comentário a respeito sobre o ingresso da mulher no mercado de trabalho. Pois bem, a gente nota que nos últimos anos as mulheres estão conquistando um espaço, tá? Esse espaço ele é muito significativo. Por quê? Primeiro, a gente nota que o homem, infelizmente, ele não está tendo mais aquela capacidade, não é, de sustentar a família. Então, entra o que, professor? A renda da mulher, que vai complementar de uma certa forma. Em alguns casos, a gente está notando também a independência. Hoje a mulher não quer ficar mais na beira do fogão, não quer ficar mais no tanque. Ela está conquistando determinado espaço, então ela quer trabalhar. E agora, professor, tem uma outra situação que a gente já nota. A mulher é chefe de família. Quem está lá lavando o prato, quem está lavando lá a roupa, está sendo o homem. Então está ocorrendo até uma certa inversão de valores. A gente está notando aqui. Beleza? Então, mulheres, no futuro aí vocês vão dominar. O homem ele vai ficar lá sentado no sofá, não é? A galera que está dizendo que não é bem isso que vai acontecer, né? Ele vai ter que trabalhar, né? Em casa, cuidar dos filhos. Não sei, né? São previsões aí que nós estamos notando. Vamos continuar a respeito sobre os setores da economia. Como nós podemos ver, nós temos 3 setores bem significativos. Setor primário, setor secundário e setor terciário. Setor primário.
está relacionado às atividades agropecuárias e extrativas. Exemplo, aqui na nossa região, na Amazônia, o seringueiro. O seringueiro desenvolve uma atividade extrativa, tá? Professor, e quando se fala a respeito do setor secundário, aí nós vamos falar a respeito da população que trabalha nas indústrias. Exemplo, aqui no Polo Industrial de Manaus, quem trabalha ali dentro da linha de produção está ligado ao setor secundário, quem trabalha em determinadas fábricas do Polo Industrial de Manaus. Setor terciário corresponde aos serviços ligados à educação, saúde, comércio, bancos, enfim. Então, o cidadão que trabalha no banco, ele está ligado ao setor terciário. Então, a gente nota que o terciário, ele é o setor predominante na população em que está diretamente ocupada, ativa. Vamos lá, vamos passar a próxima cartela. E aí nós temos um gráfico em forma de pizza que mostra a distribuição da população brasileira devidamente ocupada. Vocês estão notando, professor, que o setor de serviços, tá? O setor de serviços, ele apresenta 24,80%, tá, da população. Nós temos a administração pública, que é formada aí pelos funcionários do Estado, das prefeituras, do governo federal, que somam 28,80%. Nós temos também a agropecuária, extrativismo, caça, pesca, que está ligado ao setor primário. Vocês podem notar que diminuiu de uma forma bem significativa. Antes, a maior parte da população brasileira estava ocupada nesse setor e hoje corresponde a 3,71%. Tá? Nós temos aqui, professor, as atividades de extração mineral. Exemplo, vamos citar aqui a Petrobras, é uma indústria extrativa. Tá? A Vale é uma indústria extrativa, trabalha com matéria-prima. Está em torno de 0,52%. Nós temos também a indústria de transformação, tá? Essa indústria é responsável por 17,51%. O que é a indústria de transformação, professor? É justamente aquela que trabalha com a alteração da matéria-prima e abastece as demais empresas. Exemplo que eu posso citar as indústrias siderúrgicas, metalúrgicas. Tá? Então, eu trabalho com esse setor de transformação e base. Professor, nós temos aí os serviços industriais de utilidade pública, tá? Que corresponde, de uma certa forma, tá? Um percentual bem significativo, tá? De 0,2%. Nós temos aqui a construção civil, que nos últimos anos, não é, foi uma das atividades mais importantes, tá? Em nosso país, mas está tendo inúmeros prejuízos, tá? Que corresponde, de uma certa forma, a 5,04%. E, por fim, o comércio. Tá? O comércio, que é um sistema de trocas, em que as pessoas compram e, portanto, vendem os mais variados tipos de artigos a respeito sobre os produtos que circulam em um determinado país, que corresponde a 18,61%. Então, de uma certa forma, nós estamos vendo a ocupação da população nos mais variados tipos de empregos e atividades econômicas. Galera, depois eu retornarei para a gente discutir algumas questões que caíram no Enem. Para aqueles que acompanharam a minha aula, eu agradeço com muita satisfação, tá? Daqui a pouco eu retornarei para a gente trabalhar todos os aspectos referentes ao tema. Obrigado, galera. Vamos lá, galera. Vamos analisar e interpretar as seguintes questões. Em 2012, caiu a seguinte questão do Enem. Ao longo do século XX, as características da população brasileira mudaram muito. Os gráficos mostram as alterações na distribuição da população da cidade e do campo e na taxa de fecundidade, número de filhos por mulher,
no período entre 1940 e 2000. Como vocês podem ver, nós temos aqui, professor, os dois gráficos. Primeiramente, a gente analisa o título, população rural e população urbana, no primeiro gráfico. Vocês estão vendo aí na cor verde, uma cor mais escura, outra mais clara. E ao lado nós temos a taxa de fecundidade no Brasil. Como eu falei há pouco, taxa de fecundidade, número de filhos por mulher. Vamos continuar. E aí nós temos as assertivas. Comparando-se aos dados dos gráficos, pode-se concluir que, letra A, o aumento relativo da população rural é acompanhado pela redução da taxa de fecundidade. Letra B, quando predominava a população rural, as mulheres tinham, em média, 3 vezes menos filhos do que hoje. Letra C, a diminuição relativa da população rural coincide com o aumento do número de filhos por mulher. Letra D, quanto mais aumenta o número de pessoas morando em cidades, maior passa a ser a taxa de fecundidade. Letra E, com a intensificação do processo de urbanização, o número de filhos por mulher tende a ser menor. Vamos à questão número 2, também de 2012. Composição da população residente urbana por sexo, segundo os grupos de idade, Brasil, 1991, 2010. Aí vocês estão notando, professor, que nós temos aí o traçado, 2 linhas, que indicam o sexo. E, é claro, indicam também, de uma certa forma, o período. 1991 azul e verde 2010. Vamos passar. Aí nós temos o segundo gráfico, composição da população residente rural por sexo, segundo os grupos de idade. Brasil, 1991, 2010, novamente uma pirâmide de gênero, tá? Homens e mulheres. Vocês estão vendo aí o traçado em azul, que indica, de uma certa forma, o período de 1991, e o verde indica 2010. Vamos às assertivas. A interpretação e a correlação das figuras sobre a dinâmica demográfica brasileira demonstram A. Letra A, menor proporção de fecundidade na área urbana. Letra B, menor proporção de homens na área rural. Letra C, aumento da proporção de fecundidade na área rural. Letra D, queda da longevidade na área rural. E letra E, queda do número de idosos na área urbana. Esta é, portanto, a questão número 2. Vamos para a próxima questão. Vocês estão notando, né, que todas as questões envolvem o quê? Interpretação de gráficos. E o título desse gráfico é a respeito sobre a taxa de fecundidade no Brasil. Como vocês estão notando aí, ó, período de 1940 a 2010, vocês estão vendo que o gráfico está tendo uma redução. Vamos às assertivas. O processo registrado no gráfico gerou a seguinte consequência demográfica. Letra A, decréscimo da população absoluta. Letra B, redução do crescimento vegetativo. Letra C, diminuição da proporção de adultos. Letra D, expansão de política de controle da natalidade. Letra E, aumento da renovação da população economicamente ativa. Então, galera, nós vamos ter aqui um tempo para que vocês respondam as questões. Logo em seguida eu vou vir para responder, tirar as dúvidas de vocês. Beleza? Até daqui a pouco. Beleza, galera? Vejo que vocês conseguiram acertar a questão. Pois bem,
Nós temos aí dois gráficos, tá? O primeiro gráfico fala a respeito sobre a população, tá? A população urbana e rural no Brasil. E ao lado nós temos a taxa de fecundidade. Como vocês podem ver no gráfico, vocês estão notando que o número de pessoas que passaram a morar nas cidades aumentou. Isso desde 1940. Então, a partir dos anos 2000, vocês notam que a população urbana ela é, portanto, predominante. O gráfico ao lado mostra que as taxas de fecundidade passaram a diminuir. Isso por quê, professor? Porque o custo de vida nas cidades é muito maior, é muito mais caro. Então, a galera que marcou a letra E acertou a questão. Tá? Letra E é, portanto, a nossa questão correta. A intensificação no processo de urbanização, o número de filhos por mulher tende a ser menor. Vamos à questão número 2. Olha só, nós estamos vendo aí dois gráficos. Primeiro, fala a respeito sobre a população residente urbana por sexo. Vocês estão notando aí, pessoal, que ocorreu, de uma certa forma, como vocês podem notar, é uma diferenciação. Em 1991, olha só a base está bem mais larga do que a de 2010. Vamos para o próximo gráfico. Aí nós temos a população rural, tá? População rural, que de uma certa forma também tem umas mudanças bem significativas. E aí, galera, o que nós vamos analisar? Nós vamos analisar a interpretação. O que aconteceu? Nós vimos que, nesse caso, a proporção de fecundidade na área urbana é inferior ao campo. No campo, nós temos maior número de filhos por mulher do que nas cidades. Então, resposta letra A. Beleza? Vamos à questão número 3. Questão número 3 até deu uma dica. O que aconteceu? A taxa de fecundidade, número de filhos por mulher. Em 1940, a média era de 6,16. Conforme os decênios, vocês estão notando que nós estamos no decênio de 2010. Então, a taxa está em 1,90. Em 2020, vai estar em 1,50. Então, cada vez mais nós estamos vendo que uma redução de número de filhos por mulher. Vamos lá as respostas. Aí nós vamos ter como resposta a letra B, que indica a respeito sobre a redução do crescimento vegetativo, que é, portanto, a diferença entre as taxas de natalidade e as taxas de mortalidade. Galera, brigadão, até a próxima, se Deus quiser. Olá, pessoal, retornando então, dando continuidade a essa aula de geografia de hoje, a vocês eu trago então o segundo tema da aula de geografia, a grande área das ciências humanas, homem e meio ambiente. Nós vamos então seguir uma sequência de apresentação em que inicialmente nós vamos falar da espécie humana, o quanto o homem vem historicamente desenvolvendo ações sobre o meio, desde a sua existência há cerca de 4,5 milhões de anos, né, de degradação do meio. Mas inicialmente a gente percebe que o homem, desde os primórdios, na sua categoria de nomadismo, né, ele não tinha ainda uma ação tão intensa sobre o meio, em termos de degradação, até por conta do próprio número de pessoas que eram bem menores. Com o passar do tempo, a população vai aumentando, consequentemente vão se tornando sedentários, vão se fixando em alguns lugares, às margens dos rios em especial, e com isso a degradação vai ser maior, vai se intensificando. A história vai dando sua continuidade, chegando até a Idade Média, que a gente vai ver no momento seguinte, em que o homem em busca de riquezas, né, a partir principalmente do século XV, XVI, quando chega no momento do pré-capitalismo, em busca de algumas riquezas mundo afora, principalmente a Europa se lança nessa corrida de busca de riquezas, né, na conquista do Novo Mundo, chegando aqui à América, em especial Portugal e Espanha. E chegando aqui, eles vão implantar um sistema de exploração, principalmente da mão de obra local. Inicialmente a mão de obra indígena, posteriormente com o tráfico negreiro,
vão explorar a mão de obra escrava. A degradação do meio vai acontecendo aos poucos, até porque as nações desenvolvidas, essas nações que vieram para cá conquistar territórios, pouco estavam preocupadas em conservação do meio, né? Nós vamos ter, então, com essa conquista de territórios, a categoria metrópole, colônia, e exatamente aqui no Brasil, quando se instala uma colônia de exploração, Portugal vai explorar cada vez mais as riquezas existentes, passando inicialmente pela cana-de-açúcar até chegar nos diversos ciclos do ouro, a café e o momento atual que a gente vai ver no prosseguimento da aula de hoje, chegando às indústrias, né? Que é aquele momento maior, o pico maior da degradação do meio. Chegando então aos séculos seguintes, né? Em especial ao século XVIII, com 18, 19, com o grande marco da degradação do meio, que vai ser a Revolução Industrial. E esse momento da história, ela é bem marcante porque no momento seguinte nós vamos ver que vai ter um grande fluxo de pessoas migrando do campo para a cidade, porque justamente as indústrias se instalam nos grandes centros, né, nas grandes cidades, principalmente europeias, e, consequentemente, com a produção industrial, a poluição vai ser maior. Seja ela a poluição do ar, sejam os lixos jogados na rua, enfim, nos rios e igarapés. Então, esse momento da Revolução Industrial foi o marco mais importante e responsável pela degradação do meio na trajetória que nós temos histórica, né? Trajetória histórica da poluição mundial. Essa descoberta do novo mundo, como falei anteriormente, ela vai também justamente marcar essa corrida desenvolvimentista que chega aos dias atuais, quando justamente aí os Estados Unidos já vão aparecer como grande poluidor do meio e atualmente com a grande concorrência juntamente com a China, né? Em seguida, nós vamos ver um outro momento que é esse da Revolução Industrial, já falei, o êxodo rural, assim como essa mudança na economia política e da sociedade com pressões sobre o meio ambiente. Porque justamente como disse, essa Revolução Industrial vai pressionar cada vez o meio, explorando inclusive minerais, explorando cada vez mais matérias-primas existentes no meio e, consequentemente, sem a mínima preocupação em preservá-la, em mantê-la, né? Em seguida, nós vamos falar sobre os problemas sociais que essa Revolução Industrial, ou seja, a instalação das indústrias na cidade vão trazer, né? Chegando até hoje nós vamos perceber bem nitidamente essa questão social, principalmente, como a favelização existente nos grandes centros urbanos, né? E o uso de combustíveis fósseis. A indústria inicialmente utilizava o carvão mineral, e aí vinha a exploração, no caso desse mineral, já era uma forma de degradação, e chegando ao seu momento de processamento nas indústrias, o que era lançado, né, em termos de poluentes no meio, com a queima desse carvão mineral. Atualmente, o uso de outros combustíveis fósseis, né, como principalmente o diesel, também é a grande que está contribuindo para essa degradação. No momento seguinte, a gente vai ter, dentro dessa Revolução Industrial, dentro dessa corrida desenvolvimentista através da indústria, alguns movimentos sociais que contribuíram para que houvesse a organização de alguns grupos, né, de trabalhadores, né, os sindicatos principalmente, e o Brasil também é marcado principalmente já agora na década de 30, 40, no governo Vargas, que vai fazer com que a classe trabalhadora se una em pró de defesa da sua classe, né, de seus benefícios, etc. No momento seguinte, nós vamos ver que esse quadro ele é bem interessante. Nós vamos agora ver aqui no quadro, no quadro interativo, nós vamos ver que o meio vai ser bastante degradado através desse esquema em que aparece justamente uma fábrica, né, jogando seus poluentes no ar,
que vai justamente trazer essa nuvens, né, que vão modificar a chuva ácida, por exemplo, que vai trazer a floresta danificada, mostrada nesse esquema. Aqui são as nuvens, a fumaça, né, lançada no ar pelas chaminés das fábricas. Você vai ter aqui também o esgoto lançado já são os dejetos líquidos lançados pela fábrica nos rios, e aqui vai aparecer um esquema mostrando os lagos sem vida, consequentemente, esse sem vida, leia-se vegetais e animais que habitam o lago, e a poluição causada principalmente por veículos e pela fumaça das fábricas, que vai fazer com que o meio torne-se cada vez mais degradado. Isso aqui já é um retrato da realidade atual, né, das grandes cidades. Voltando então para o nosso material, nós vamos perceber que esse momento mostra a corrida econômica, né, o desenvolvimento e o crescimento econômico mostrado principalmente pelas grandes nações, as nações desenvolvidas, que pouco estavam preocupadas com a preservação do meio. Eles estão preocupados com o desenvolvimento, com cada vez mais o sistema capitalista presente nas riquezas. E surge paralelo a isso alguns movimentos sociais destacados anteriormente, né, como por exemplo os sindicatos de categoria, mas algumas organizações não governamentais também vão contribuir para que o meio seja um pouco degradado, né? Grupos como, por exemplo, no Brasil nós vamos ter o SOS Mata Atlântica, que vai representar muito bem uma organização que está preocupada com a preservação daquele ecossistema brasileiro. Em seguida, vamos ter um esquema, que também eu vou aqui ao quadro, justamente para a gente perceber que se houver essa preocupação com o meio, a qualidade de vida também vai ser de excelente, né? Aqui percebam, vejam, o ambiente, né? Associado à questão da saúde, aí vem trabalho e educação, e lazer e a própria família, o bem-estar familiar. Então, quando a gente fala na preservação do meio, então está relacionado a todas essas outras questões, que é a melhor forma da qualidade de vida do cidadão, né? Em seguida, nós vamos ter, toda associada a essa questão da degradação do meio, os impactos ambientais que, seja a poluição atmosférica, seja a poluição do solo, a poluição dos rios e lagos, vão causar, né? Agora, é interessante lembrar que a degradação, o impacto ambiental, ele pode ser negativo e pode ser positivo, né? Ele coloca, então, nesta tela, que as alterações das condições ou qualidade natural dos aspectos ambientais tem um impacto positivo. Como seria esse impacto positivo ou benéfico? Quando a ação resulta na melhoria da qualidade de um fator ou parâmetro ambiental. Por exemplo, né, quando há o deslocamento de uma população residente em palafitas para uma nova área adequadamente localizada e urbanizada. Um outro exemplo que eu também citaria seria a própria construção de uma usina hidrelétrica. Ela vai trazer um impacto tanto ambiental quanto social, nós vamos ver inclusive no momento seguinte, mas também vai trazer um benefício para a população. Então, seguidamente, nós vamos ver o impacto negativo, que ele vai dizer que é quando a ação resulta em um dano à qualidade de um fator ou parâmetro ambiental. Por exemplo, o lançamento de esgotos não tratados em um lago ou em um rio, que o esquema anterior mostrou para a gente. No momento seguinte, nós vamos ter, então, que toda essa degradação do meio, ele vai trazer um efeito, né? A consequência vai ser no âmbito global, quanto no âmbito local, né? No âmbito global, ele vai trazer o aquecimento do planeta, que é o que nós estamos vivendo nesses últimos 30, 40 anos, e a redução da camada de ozônio, assim como a chuva ácida, assim como a redução da biodiversidade e da alteração do ciclo das chuvas.
somando todos esses fatores, todas essas consequências, nós vamos ter a preocupação, principalmente da Organização das Nações Unidas, em elaborar conferências mundiais, né, a última, por sinal, no Rio de Janeiro, a Rio Mais 20, que veio discutir e veio mostrar o quanto a sociedade civil, né, organizada, está preocupada com esse combate à destruição do meio. Em nível local, no momento seguinte, nós vamos ter, a tela seguinte, nós vamos ter o efeito local dessa poluição, né, dos dejetos lançados tanto na atmosfera, quanto nos rios, quanto no solo. Enfim, alteração na qualidade do ar, alteração na qualidade da água, contaminação dos solos, impacto visual, excesso de ruído, alteração no período das secas e alteração também no sentido contrário, que seria no período das chuvas. Todas essas consequências, se nós analisarmos em nível local, nós já vivemos aqui, principalmente na Amazônia e no estado do Amazonas, né, seja capital, seja nos municípios do interior, essa situação da existência de problemas de seca, problema de enchente, problema de a qualidade do ar, que ela fica num nível bastante baixo, né, por exemplo, justamente a gente vai atribuir a essas situações tanto à indústria quanto às queimadas, ao desmatamento, que são momentos seguintes que a gente vai ver durante essa nossa aula. Então agora, os desastres ambientais, qual o preço do desenvolvimento? Vimos agora há pouco que as nações desenvolvidas pouco estão preocupadas com essa corrida desenvolvimentista, né, e pouco estão preocupadas com a manutenção do meio. Nesse quadro, inclusive, nós colocamos o Clube da Fumaça. O que seria esse Clube da Fumaça, né? Mostrando aí num ranking os 10 países mais poluidores do mundo, né? Esse é um dado, né, um tanto quanto antigo, mas que, se nós formos verificar, ele está atualizado pelo fato de que está sempre no topo Estados Unidos e China. Percebam, no primeiro lugar Estados Unidos, China em segundo. É provável que hoje, né, 16 anos depois desse material, eles estejam empatados em termos de percentuais, de toneladas de carbono lançado na atmosfera. O Brasil aparece em terceiro lugar. É possível que ainda esteja mantendo essa posição, pelo fato de que é um grande também poluidor, né? No momento seguinte, nós vamos ver então a condição do Brasil enquanto poluidor. Agora no quadro nós vamos ver essa situação e quais são os itens que ele contribui para a degradação. Então percebam que nesse gráfico mostrado, o Brasil contribui com principalmente a questão do desmatamento, um percentual bastante elevado de cerca de quase 80%, né? Vai estar aí 75,4%, bem aproximado, responsável. Por isso são os desmatamentos e as queimadas, principalmente. E aí a gente vai lembrar, em especial aqui na região amazônica. Vem um outro percentual bastante significativo, que é da queima de combustíveis fósseis. Falei há pouco da questão do carvão mineral e do diesel, né? Diesel, gasolina e etc., principalmente utilizado no transporte, nas usinas termoelétricas, por exemplo. Aqui vem um percentual, felizmente, pequeno, que é a questão do processo das indústrias, né? No momento, tá? Porque há um tempo atrás, né, vamos dizer que lá na década de 70, nós tínhamos ainda um percentual bastante elevado, tínhamos cidades em condições extremamente críticas, como era o caso de Cubatão, em São Paulo, em que os níveis de poluição estavam tão elevados que a população era recomendada, inclusive, e eu lembro principalmente as mulheres grávidas, eram recomendadas a saírem daquela cidade porque corria o risco de seus filhos nascerem com algum problema físico ou mental. E tem esse índicezinho menor, representado por outros poluentes. Voltando, então, para o nosso material, a gente tem também um esquema que mostra, principalmente elaborado nas grandes cidades, a emissão desses resíduos, resíduos sejam eles sólidos ou gasosos, né, lançado, e líquidos inclusive, lançado no leito dos rios e igarapés, que vai trazer
associada a essa questão da qualidade da água e da própria qualidade de vida do cidadão nas cidades, né? No momento seguinte, nós vamos ter, então, o próprio Estado, né? O Estado brasileiro, nas suas 3 esferas, federal, estadual e municipal, preocupada com essa questão do meio, da degradação do meio. Então, foi preciso que criassem organismos, né? Criassem situações para que tanto fiscalizasse quanto regulamentasse leis para que as empresas, para que a própria sociedade civil se preocupasse com o meio. Por exemplo, em nível federal, a gente vai ter o IBAMA tratando dessas condições, dessa condição de fiscalizadora, de punidora, inclusive, por que não, né? Em nível estadual, aparece o IPAAM, o Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas, e em nível municipal, e aí a gente vai falar de Manaus, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Agora nós vamos ver um pequeno vídeo a respeito da degradação, principalmente poluição das águas. O Dia Mundial da Água foi criado pelas Nações Unidas em 1992. O principal objetivo foi criar um momento de reflexão, análise, conscientização e elaboração de medidas práticas para resolver os problemas de poluição das águas. Nossa equipe visitou o Rio Tietê, que passa por um projeto de despoluição ainda invisível aos olhos dos moradores. Bolas e garrafas PET dividem espaço com a espuma provocada pela poluição. No Rio Tietê, a cena é rotina. Já houve tempos em que o Rio Tietê era usado para competições de remo e natação. Ali, vários atletas foram revelados, como a nadadora Maria Lenk. Na década de 40, muitos competidores começaram a passar mal por nadar no Tietê. Na década de 80, já sem competições, surgiram as primeiras intenções de despoluir o rio. Uma notícia do jornal Folha de São Paulo, de 1980, dizia que em 20 anos, São Paulo estaria totalmente abastecida com água potável e que, se o plano de recuperação fosse adotado, os rios Pinheiros e Tietê estariam em condições normais, como o rio Tamsa, na Inglaterra, que estava biologicamente morto em 1950. Passou por um longo processo de despoluição e 20 anos depois apareceu ali o primeiro salmão, peixe sensível à poluição. Hoje o rio Tamsa está limpo e a empresa de saneamento de Londres segue investindo no sistema de esgoto. O Tamsa, que é um rio muito menos complexo do que esse, com muito menos gente, demorou 60 anos. Lógico que era numa época que não existia tanta tecnologia. Mas nós hoje estamos vendo assim um pouco de cada. Mais tecnologia, recursos que tem hoje o Projeto Tietê, desde o Banco Interamericano, do próprio governo brasileiro, do governo de São Paulo, da Sabesp e solução de engenharia. Nós estamos na barragem da Penha, próxima ao Parque Ecológico do Tietê. Este lado do rio é a zona leste de São Paulo, o lado de lá, a cidade de Guarulhos. Neste local, o rio mal entrou nas grandes cidades da região e já apresenta muita poluição e mau cheiro. O rio nasce a menos de 100 quilômetros deste ponto, na cidade de Salesópolis. Um programa de despoluição adotado em 1992, chamado Projeto Tietê, e que ainda está em vigor, promete uma renovação no rio em 30 anos. Mais de 20 já se passaram. É um processo que está em curso. A despoluição do Rio Tietê é muito complexa, porque é um rio de cabeceira. Nós estamos falando de quase 19 milhões de pessoas que usam esse rio como esgoto. Segundo a Sabesp, até 2015, as 3 fases do projeto terão custado ao governo mais de 4 bilhões de reais, incluindo a implantação de uma estrutura sanitária que evite despejos no rio, que poderia ser o cartão de visitas de São Paulo. Mas é motivo de vergonha. É triste você ver, foi influência da ação humana que ele se tornou desse jeito, né? Para chamar a atenção para o problema, seu Mário faz um protesto solitário e bem-humorado. Em plena Ponte das Bandeiras, há 21 anos ele estende uma faixa e simula uma pescaria. A população só vê o Tietê no dia que ele transborda. Aí ele para São Paulo, todo mundo fica de boca aberta vendo o Tietê e não para ver a beleza que ele é, apesar que ele... de rio ele não tem nada, né? Que foi transformado num canal de esgoto. Este sul-coreano vive no Brasil há 20 anos. Ele dá o exemplo do rio Han, em Seul, que foi totalmente despoluído. Depois da guerra, começou industrial, aí poluiu rapidamente. Depois recuperou
faz 35 anos, 40 anos. Se ele acredita que o Tietê pode ser despoluído? Claro, pode. Aqui, quem quer, acho que pode, né? Então, pessoal, com esse vídeo deu para esclarecer um pouco a questão da ação humana sobre o meio, né? Em especial no rio Tietê, foi o motivo dessa matéria, né? Essa reportagem foi bem interessante, inclusive fazendo uma comparação com o rio em Londres, né? Com o Tâmisa, que foi despoluído há cerca de 20 anos atrás. Então perceba a ação do Estado enquanto, né, fiscalizadora principalmente, e agindo ativamente sobre a despoluição daquele grande rio que corta aquela grande metrópole. Por que não pode acontecer também aqui no Brasil? E a matéria deixou isso muito claro, que o rio Tietê também é possível. Basta o governo querer, mas também que a população tenha a sua contribuição em não lançar esses dejetos no rio. Nessa imagem que nós temos no vídeo agora, mostrando justamente a questão ambiental, especialmente aqui na Amazônia e no estado do Amazonas, né? São imagens bem interessantes dos rios e igarapés poluídos na cidade. Então percebam que esse material exclusivamente foi lançado pela população, não se tem registro de que é dejeto industrial, por exemplo. Então, quer dizer, a questão da educação ambiental, partindo lá desde os menores, né, desde a educação infantil, por exemplo, é possível que esse quadro venha a ser mudado posteriormente. Na próxima, então, nós vamos ver a imagem seguinte, mostra também, além da poluição dos rios, a poluição dos solos, que vai, claro, trazer uma série de consequências nessa imagem bem interessante, que as pessoas do próprio carro jogam o lixo, né? As pessoas sem essa conscientização, sem essa sensibilização de que esse lixo vai se trazer somando, né, aos poucos, cada morador que jogue material nas vias públicas vai somando, e na primeira enxurrada isso aí vai entupir provavelmente, né, as galerias e os rios, etc. E a consequência vai ser extremamente drástica. No momento seguinte nós vamos ver ainda imagens de poluição do lixo jogado em céu aberto, né, o esgoto também diretamente lançado, sem tratamento algum, lançado no igarapé, provavelmente isso aí vai correr para um rio, e aí o que a gente mostrou no momento anterior, sobre a questão do lançamento de esgoto sem tratamento nos rios, que vai fazer com que os rios e os lagos fiquem sem vida, seja animal ou vegetal. No momento seguinte, nós vamos ter também essa questão da degradação, agora já principalmente, seja na temperatura ambiente, seja na própria poluição do ar, mostrando as queimadas e o desmatamento aqui na região amazônica, né? São cenas extremamente interessantes, mostrando essa imagem da derrubada da floresta, né? Em geral ilegal, e aí é onde entra o órgão fiscalizador, o IBAMA, para ter esse controle e a punição dos responsáveis por desse acontecimento. No momento seguinte, nós vamos ter também imagens agora da seca. Observem que a redução de chuvas, claro que aí no caso a seca, mostrando 3 imagens bem interessantes, aqui na Amazônia, inclusive, essas imagens, tá? Que se alguém de repente vai ver essas imagens e vai pensar que não é aqui, a gente logo associa a questão do sertão nordestino. E na realidade foi aqui, lá pelo ano 2005 aproximadamente, uma grande seca que assolou a região. O quadro seguinte vai mostrar agora a contribuição da construção das usinas hidrelétricas na degradação do meio, né? Nós falamos agora há pouco a questão do impacto tanto ambiental quanto social na construção das usinas hidrelétricas. Posteriormente, nós voltaremos a tratar desse assunto, que agora nós vamos exibir mais um vídeo para encerrar esse momento da aula de hoje. Olá, sejam bem-vindos ao programa Fiscais da Natureza. Nosso tema de hoje é a poluição do ar. Será que a gente cuida de algo tão importante para nós como é o ar? Veja agora no programa Fiscais da Natureza. Processos industriais, geração de energia, automóveis e queimadas são entre as atividades humanas que mais poluem o ar.
Você sabia que além de conter compostos tóxicos que prejudicam a saúde humana, essa fumaça também prejudica a flora? A poluição atmosférica pode, por exemplo, causar a corrosão de bens materiais, alterar a qualidade do solo e das águas, como no caso da chuva ácida, e prejudicar a visibilidade, fora todos os problemas respiratórios e doenças que se desenvolvem com o contato constante. E se você acha que a culpa é apenas das indústrias, está enganado. A cada dia são mais carros nas ruas das cidades e geralmente um carro com capacidade para 5 pessoas carrega no máximo 2, ocupando espaço, travando o trânsito e jogando mais poluentes no ar que respiramos. Parece uma coisa irrelevante, né? Mas não é. Quem vive na cidade parece que já se acostumou com a poluição, que é equivalente a fumar 2 cigarros por dia, ocasionando até mesmo a morte de muitas pessoas a cada ano. Aí entra a contribuição da natureza. As árvores, por exemplo, sequestram o gás carbônico e devolvem o oxigênio para nós. Infelizmente, temos cada vez menos árvores, praças e parques nas cidades. E pior, a maioria dessas árvores estão doentes. Repare que o lado que fica virado para a rua tende a ser mais escuro do que a parte virada para as casas. Isso é um indicador de poluição. E o que você pode fazer para melhorar isso? Pode exigir dos políticos em quem você votou mais áreas verdes, que além de deixarem a paisagem mais bonita, ajudam a manter a nossa saúde. Outra forma de ajudar é priorizando o transporte público, ou oferecendo caronas para colegas de trabalho, por exemplo. E ainda, se possível, caminhar ou andar de bicicleta. Além de deixar a saúde em dia, você não emite nenhum tipo de poluente. Faça a sua parte. A mudança começa a partir de cada um de nós. Então, pessoal, esse vídeo ele ficou muito claro, né, a questão da participação, seja da população, seja dos órgãos públicos, em relação à manutenção do meio, a manutenção da qualidade de vida da população, né? Percebemos então que as pessoas podem contribuir com essa qualidade de vida que foi mostrado no vídeo, por exemplo, claro, né? E vimos agora há pouco a questão do lançamento do lixo doméstico em vias públicas. Por exemplo, o simples jogar de uma embalagem de bombom na rua já contribuirá para uma futura, um posterior problema de alagamento da cidade. É possível sim. E mostrou a questão dos transportes, né? O vídeo bem interessante mostrou o uso, por exemplo, de bicicletas ou um outro meio de transporte que não polua o ar, em especial, né, os automóveis, com o lançamento de poluentes na atmosfera. Eu gostaria só de voltar um pouco àquele momento em que nós apresentávamos sobre a construção das hidrelétricas, né? Ou seja, tanto a construção da usina hidrelétrica vai trazer o impacto ambiental quanto social, falei agora há pouco. Vamos entender bem qual seria essa diferença para que você possa, para que fique bem claro, né? Inclusive nós vamos ter nas questões para o Enem daqui a pouco, uma questão sobre a poluição a partir da construção das hidrelétricas, né? A poluição que eu digo é a degradação. Por exemplo, as imagens aí na tela mostram justamente a construção de hidrelétricas aqui na Amazônia, né? Nós poderíamos citar aí Belo Monte, nós poderíamos citar Tucuruí, nós poderíamos citar Balbina, por que não também Jirau e Santo Antônio em Rondônia. A construção dessas hidrelétricas, elas foram extremamente polêmicas, principalmente por se tratar da localização, né? E quando se fala de Amazônia, a gente sabe que está sempre em xeque, ou está sempre no centro das discussões ambientais. Por exemplo, se a gente pegar a construção da hidrelétrica de Balbina, né? O grande lago construído naquela hidrelétrica trouxe consequências ambientais muito sérias, né? Tanto animais quanto a própria vegetação local foi danificada, fugindo ao controle, inclusive, dos órgãos ambientais, né? O próprio estudo dos impactos ambientais, o EIA e a RIMA, que foram elaborados, foram além, né, dos estudos que haviam sido feitos, né, por profissionais na época. Então, isso aí foi o dano ao ambiente. E a questão do impacto social.
né? Populações ribeirinhas, populações indígenas que viviam próximas, elas tiveram que ser deslocadas, porque justamente com o represamento do rio, foi a área em que essas pessoas moravam foi totalmente alagada, então eles tiveram que recuar. Então foi um problema muito sério naquele momento, né, e a gente está falando lá da década de 70, década de 80, quando aquela usina hidrelétrica foi construída. Nesse momento, então, eu pediria a vocês das comunidades ou aqui da própria capital, para que a gente possa fazer essa dinâmica interativa, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento a fazer, que a gente possa, nesse momento, fazer com vocês, né? Então, a primeira questão vai tratar justamente sobre a Amazônia, né? Em que esse fragmento do texto vai dizer o seguinte: a floresta amazônica, com toda a sua imensidão, não vai estar aí para sempre. Foi preciso alcançar toda essa taxa de desmatamento de quase 20 mil quilômetros quadrados ao ano, na última década do século XX, para que uma pequena parcela de brasileiros se desse conta de que o maior patrimônio natural do país está sendo torrado, né? Isso aí é um trechozinho do livro do professor Absaber. E agora vem a questão propriamente dita, né? Um processo econômico que tem contribuído na atualidade para acelerar o problema ambiental descrito é a alternativa A, diz que é a expansão do projeto Grande Carajás, com incentivos à chegada de novas empresas mineradoras, foi a responsável, né? Na opção B, ele diz que a difusão do cultivo da soja com a implantação de monocultura mecanizadas. Letra C, opção C, a construção da rodovia transamazônica com o objetivo de interligar as regiões norte e nordeste do país, ao restante do país, né? Região norte ao restante do país. A opção D, a criação de áreas extrativistas do látex das seringueiras, para o chamado povos das florestas. E a opção E, ampliação do polo industrial da Zona Franca de Manaus, visando atrair empresas nacionais e estrangeiras. Então, os senhores analisem essa questão e as alternativas apresentadas, para em seguida nós voltarmos com a correção, né? Na segunda questão, diz que nos últimos decênios, o território conhece grandes mudanças em função do acréscimo técnicos que removam a sua materialidade, como resultado e condição ao mesmo tempo dos processos econômicos e sociais em curso. Também é um fragmento de texto do professor Milton Santos. A partir daí vem agora a questão. A partir da última década, verifica-se a ocorrência no Brasil de alterações significativas no território, ocasionando impactos sociais, culturais e econômicos sobre comunidades locais, e com maior intensidade na Amazônia Legal. Como A. Aí vem agora as alternativas para que os senhores analisem e marquem a opção correta. Letra A. Reforma e ampliação de aeroportos nas capitais dos estados. Opção B. Ampliação de estádios de futebol para a realização de eventos esportivos. Opção C. Construção de usinas hidrelétricas sobre os rios Tocantins, Xingu e Madeira. Letra D. Instalação de cabos para a formação de uma rede informatizada de comunicação. E a opção E. Formação de uma infraestrutura de torres que permitam a comunicação móvel na região. Analisem com calma e em seguida nós retornaremos para a correção, né? Agora, na terceira questão, vem um outro fragmento de texto do J. Aod, né, que vai falar sobre questão climática. A interface clima-sociedade pode ser considerada, em termos de ajustamento, à extensão e aos modos como as sociedades funcionam em uma relação harmônica com o seu clima. O homem e suas sociedades são vulneráveis às variações climáticas. A vulnerabilidade é a medida pela qual uma sociedade é suscetível de sofrer por causas climáticas. Aí vamos agora à pergunta propriamente dita, né? Considerando o tipo de relação entre ser humano e condição climática apresentado no texto, uma sociedade torna-se mais vulnerável quando
Letra A, concentra suas atividades no setor primário. Letra B, apresenta estoques elevados de alimentos. Letra C, possui um sistema de transporte articulado. Letra D, diversifica a matriz de geração de energia. E letra E, introduz tecnologias à produção agrícola. Então também os senhores analisem. E a última questão, né, que foi tirada do Enem de 2008, ele diz o seguinte: calcula-se que 78% do desmatamento da Amazônia tenha sido motivado pela pecuária. Cerca de 35% do rebanho nacional está na região e que pelo menos 50 milhões de hectares de pastos são pouco produtivos. Enquanto o custo médio para aumentar a produtividade de 1 hectare de pastagem é de R$ 2.000, o custo para derrubar igual área da floresta é estimado em R$ 800, o que estimula novos desmatamentos. Adicionalmente, madeireiras retiram as árvores de valor comercial que foram abatidas para a criação de pastagens. Aí vem ainda o complemento dessa matéria, né? Os pecuaristas sabem que problemas ambientais como esses podem provocar restrições à pecuária. Nessas áreas, há exemplo do que ocorreu em 2006 com o plantio da soja, o qual posteriormente foi proibido em áreas de floresta. Foi um trecho da revista Época. E agora a pergunta propriamente dita. A partir da situação problema descrita, conclui-se que, alternativa A, o desmatamento na Amazônia decorre principalmente da exploração ilegal de árvores de valor comercial. Letra B, um dos problemas que os pecuaristas vêm enfrentando na Amazônia é a proibição do plantio da soja. Letra C, a mobilização de máquinas e da força humana torna o desmatamento mais caro que o aumento da produtividade de pastagens. A letra D diz que o superávit comercial é decorrente da exportação de carne produzida na Amazônia, compensa a possível degradação ambiental. E a letra E, a recuperação de áreas desmatadas e o aumento de produtividade das pastagens podem contribuir para a redução do desmatamento na Amazônia. Então, senhores, nós temos essas 4 questões para os senhores pensarem e resolverem, né? Em seguida, nós retornaremos com a correção e discussão das questões que vocês tiveram agora em tela, ok? Boa sorte a todos. Ok, pessoal, vamos então à correção das questões, as 4 questões que nós colocamos aqui para que vocês pudessem analisar, discutir e chegar a uma conclusão, né? Tivemos agora a participação das comunidades, dos municípios, e vamos então ver essa primeira questão, né? Que nós falávamos sobre a floresta amazônica, né? Com toda a sua imensidão, degradação e etc. Vamos ver as alternativas. Então, quando falamos, a floresta amazônica, com toda a sua imensidão, né, chegou a um processo econômico que tem contribuído na atualidade para acelerar o problema ambiental que foi descrito no fragmento de texto anteriormente. Portanto, resposta à letra B da primeira questão, né? Quando fala da difusão do cultivo da soja com a implantação de monoculturas mecanizadas. Por que essa alternativa, pessoal? O que é que fala, então, ou o que é que está dizendo essa alternativa? Claro que para a produção de soja é preciso devastar, é preciso derrubar a mata. E isso foi muito comum, está muito bem claro e registrado, principalmente no sul do estado do Amazonas, em parte do território do estado de Rondônia e também toda essa região sul, essa parte sul da Amazônia foi altamente destruída, devastada para o plantio da soja. Portanto, letra B.
Na segunda questão, falava sobre também a devastação, né, a questão da mudança de função de acréscimos técnicos, né, que aconteceram durante esses últimos decênios. E aí ele pede que, a partir da última década, né, verificasse a ocorrência no Brasil das alterações no território, principalmente na Amazônia Legal. Vamos ver a alternativa correta. Letra C, quando fala da construção das usinas hidrelétricas sobre os rios Tocantins, Xingu e Madeira. Eu lembro que nós falávamos aqui na discussão da aula, as hidrelétricas de Tucuruí, no rio Tocantins, a hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu, e as hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, no rio Madeira. Portanto, a resposta, né, da segunda questão, a correta, letra C, ok? Na terceira questão, que vai falar sobre a questão do clima, nós colocamos esse fragmento de texto e em seguida vieram as alternativas. Verifiquemos então as alternativas da questão 3. A correta, letra A, quando fala que concentra suas atividades no setor primário. Ou seja, considerando o tipo de relação entre o ser humano e as condições climáticas apresentado no texto, uma sociedade torna-se mais vulnerável quando, né? Por que essa concentração no setor primário, ela seria um tanto quanto degradadora do meio, né? Justamente como é linkado com a questão anterior, quando fala da derrubada da mata, derrubada da floresta para a produção de soja ou outros produtos vegetais, assim como para a criação do gado, porque é preciso também derrubar para plantar pasto e para a alimentação do gado. Ok? Agora vem a próxima questão, que é a quarta e última, que foi do Enem 2008, né, registrado aí na tela, que vai falar também da contribuição, né, do desmatamento da Amazônia Legal e etc. E vamos ver as alternativas. Portanto, a questão número 4, a alternativa correta é a letra E, né, quando fala da recuperação de áreas desmatadas e o aumento de produtividade das pastagens que podem contribuir para a redução do desmatamento na Amazônia. Quer dizer, essa quarta questão e essa alternativa E está linkada com a questão anterior. Portanto, pessoal, foram estas as 4 questões que nós separamos, né, para discutir no final da nossa aula, né, desse momento em que tratamos sobre homem e meio ambiente. Né? Esperamos, então, ter contribuído mais uma vez que neste componente, né, de geografia, na grande área das ciências humanas, nós possamos ter ajudado a vocês, ou via ajudar vocês, quando da prova do Enem de 2016, que hora se aproxima, né? Por mais que a gente imagine que está um pouquinho distante, mas o tempo passa muito rápido. Portanto, esperamos que o aproveitamento tenha sido o melhor possível. E contamos sempre com a colaboração de vocês e caso precisem, né, de alguma outra informação, estamos aqui à disposição.